Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui novamente com mais um podcast Homens de Valor. E como sempre, né, tratando hoje de um assunto interessante. E eu peço a você que nos ajude nos nossos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe o nosso programa de hoje, tá bom? A gente já volta, só um segundinho, vamos à nossa vinheta. Então, queridos, estamos nós novamente aqui com mais esse podcast Homens de Valor. E hoje a gente vai bater um papo com essa turma, que já é uma turma conhecida, né? Pastor Rodrigo, Pastor Saulo, Reverendo Ayrton. E a gente vai bater um papo hoje sobre embaraços. O tema do nosso papo de hoje é Fuja dos Embaraços. Meu Deus. É isso aí. Olha aí. É um tema interessante, né? Porque tem embaraços que dá para fugir. Tem embaraços que pegam a gente de sobressalto e a gente, quando pensa que não, está envolvido nesses embaraços. Mas tem outros, eu diria até, pastores, que na maioria dos casos dá para a gente fugir dos embaraços. E aí tem um texto recomendado pelo autor aos Hebreus, no capítulo 12, que ele fala exatamente sobre isso, né? Desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente, interessante essa expressão, tenazmente, é uma expressão que indica assim, insistentemente, constantemente, a todo tempo nos assedia. Assim é o pecado. E ele fala de todo peso e pecado. Então, parece que são coisas que, de certa forma, podem ser distintas. Sim. Tem coisas que não são pecaminosas, mas são peso. Verdade. Outras, além de peso, são pecaminosas. É isso. Né? É mais ou menos isso. Fala aí, Reverendo. Interessante que o texto diz, né? Tem essa preposição e, né? Separando o embaraço do pecado. Do pecado. Então, o peso do chega pecado. no embaraço, deixando todo o embaraço e o pecado, que atrapalha a sua corrida espiritual, né? O que o texto está dizendo. Então, nem todo embaraço é pecado, mas todo embaraço atrapalha. Todo embaraço atrapalha. Então a gente tem que estar atento com isso, porque tem várias razões que nos levam a nos embaraçarmos, né? A ficarmos enrolados. E muitas vezes, propriamente, não é pecado. Pode ser até uma coisa lícita, mas pode nos atrapalhar espiritualmente. E outra coisa, esse embaraço, ele não se dá instantaneamente também. Isso é curioso. Normalmente o embaraço é uma teia, né? Ele vai se formando, e a gente não nota, e ele vai se formando. Daí a pouco ele cumpre o seu papel de embaraçar as pessoas, né? E alguém disse que tudo aquilo que não é pecado, ou melhor, apesar de não ser pecado, é embaraçoso, não é digno de você. Não é digno de você. Então, ainda que não seja pecado, mas se me embaraça, ou se tem um potencial para isso, não é digno de mim. E eu preciso perceber essas coisas. Certo, reverendo? Sim. E o texto, o versículo, né, que a Bíblia não foi dividida em capítulo e versículo. Então, você tem que vir no 11. Deus vai falando sobre vários heróis da fé. Sim. E como eles venceram. Aí eles, portanto, olhando para esses homens, estando rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, esses exemplos, deixemos o embaraço, ou seja, você pega essas pessoas como exemplo, elas podem ter se embaraçado. Por exemplo, Davi é um herói da fé. Em algum momento ele se embaraçou. Né? Sansão, está lá nos heróis da fé. Se embaraçou e como? Se embaraçou. Então você vai pegando esses exemplos, Josué. Josué foi um grande homem de Deus. Mas nos gibeonitas, ele ficou enrolado, ele se embaraçou. Ele fez um acordo, uma aliança. Foi imprudente e depois teve que entrar numa guerra para salvar os gibeonitas e eles andaram no meio do povo. Então, a gente olhando para os homens de Deus, grandes homens de Deus,
a gente tem uma maneira de ter um antídoto para não se embaraçar e nem pecar. É a sabedoria. A sabedoria é diferente da inteligência. A inteligência você aprende com os seus erros. Sim. A sabedoria você aprende com o erro dos outros. Sim. Né? Sim. Então a gente tem como, vendo os exemplos bíblicos, exemplos de vida, nossos pais, você, poxa, como é que se embaraçou desse jeito nessa situação? O que ele fez? Precipitação? Sim. Não, confiou demais em alguém, né? Sim. E outra coisa, pastor Rodrigo, assim, essa coisa do embaraço, da sabedoria, não está necessariamente ligada à posição social da pessoa, não está necessariamente ligada nem à idade da pessoa, nem à questão financeira, enfim, essas coisas todas que a gente normalmente associa. A pessoa tem mais cultura, então logo ela tem mais sabedoria, tem mais estudo, logo tem mais idade, logo. Mas não é bem assim, né, pastor? Isso é um negócio meio relativo, né? Tem gente que já está de cabeça branca e não aprendeu nada da vida, né? Eu fico olhando, eu falo isso de vez em quando. Cabeça já esbranquiçou, os cabelinhos já estão brancos, não aprendeu nada. E eu tenho uma heresia. Posso dizer? Não sei. Pode. Eu acho que até um certo momento da vida, se o cara não aprendeu... Não aprende mais? Eu acho que dificilmente ele vai aprender. Não vou cravar, impossível, mas vai se tornando cada vez mais difícil. Eu acho mais difícil. Porque você vai cristalinizando, você vai endurecendo, né? Você vai ficando duro para aprender as coisas que foram ensinadas, recomendadas ao longo da vida e que você não quis considerar. Então, depois que fica velho, é mais difícil, né? Então, e assim é gente que estuda, assim é gente que tem certos graus elevados de conhecimento, e etc., mas não tem sabedoria para essas coisas e vive embaraçado. Sim. Vive embaraçada. Eu lembrei de um ditado popular, né? Que às vezes a gente pensa que tem escolhas, decisões, situações na vida que quando você é mais novo, até você pensa assim, não tem tanta maturidade, né? Por isso que tomou aquela decisão. Se nós voltarmos atrás hoje no tempo, a gente vai perceber isso. Quando eu tinha 20 e poucos anos, né? O que eu fiz? Hoje eu não faria isso. E não faz mesmo. Mas tem uma turma aí que quer trocar uma de 40 por duas de 20 direto. Ainda já tem cabelo branco, né? Mas o que eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, que bom, né? Quando a gente está aqui junto, é tão legal, né? São vários temas e é um ambiente tão agradável e a gente aprende muito quando a gente está junto aqui, né? Nessa troca. Essa troca ela é muito legal. Em relação ao texto, fala da palavra tenazmente, né? Que é algo que é constante e que é insistente. Então a gente pensa assim, bom, eu vou viver uma experiência, vou passar por esse desembaraço, eu saio dessa e agora acabou, né? Passou, ufa, não tem mais não. Só bobear que embaraça de novo. Daqui a pouco embaraça de novo. Quem aqui soltou pipa? Eu não soltei pipa. Então você não soltou O pipa? negócio era jogar bola. Eu gostava de uma bola. O meu também é futebol. Isso. Eu soltei muita pipa e desembaracei muita linha. Olha só. Mas tu não pensava assim, não, hoje eu vou soltar pipa, não vai embaraçar. Embaraça, Vai não, você está correndo atrás da pipa. É você mesmo, Ayrton? E tem um tempo, não tem? Hã? Não desembaraça tão rápido às vezes, né? Não. Às vezes fica a tarde toda e todo mundo cortando, soltando pipa. Não sei porque que veio isso na minha mente, mas e outra é coisa, uma aplicação, normalmente né? a nossa infância é pobre, né? Era pobre, né? Então a gente soltava Tinha que recuperar a pipa, aquela Tem que linha. recuperar a linha, né? Comprar um dezão de novo? Joga fora e vou comprar outro dezão. Era o dezinho. Tem um dezinho e o dezão. Tinha um dezinho. O dezão era o pessoal mais abastado. O dezinho era a galera mais dura. Era madura, aquele E como que ia dezinho. comprar outro? Não tinha como, né? Agora vamos pensar aqui na figura de um atleta, que também é a figura que Paulo utiliza para fazer esse paralelo. Né? Vamos imaginar aqui o que a gente pode dizer das muitas coisas que representam embaraços para um atleta competir, de um modo geral. A gente alinhou aqui algumas coisas. O primeiro peso do atleta é um embaraço, certo? Vocês lembram dessa luta, como é que dá o nome? Boxe? Boxe. Não é o boxe, não é outro. É o boxe. Luta De livre? soco assim. Que ele sobe na MMA. balança lá, os dois
os dois concorrentes o sobem. boxe, É o normalmente MMA. MMA. também. O MMA também, né, MMA. sobe na balança. E ele tem que Então estar ele no sobe peso. lá na balança. Cada categoria tem uma faixa de peso, Sim. né? Peso leve, Pena, pesado. peso pesado e tal. Então, se tiver fora daquele padrão de peso, ele não pode competir. Não pode. Né? Você vê aí os maratonistas da vida, esse pessoal que compete essas competições de tiro curto, e assim por diante, de um modo geral, toda modalidade esportiva de alto nível, de competitividade, tem esse padrão. Então, se o cara estiver acima do peso ou até abaixo, é um embaraço, ele não pode competir. Né? Então, a gente colocou aqui algumas coisas também, por exemplo, a alimentação de um atleta é um outro fator de embaraço. Ele não pode comer certas coisas, beber bebida alcoólica, o que mais? Dormir cedo. Tem que dormir cedo. Tem uma disciplina, né? Ter disciplina. Tem disciplina. O atleta não pode tem que ser ter indisciplinado. Isso, pensando na figura de um atleta, pode ser também um embaraço. A gente colocou aqui também condicionamento físico adequado para a competição que ele está disputando, se estiver fora daquele... Às vezes o cara perde condicionamento técnico rápido, né? Você vê que até jogadores de alto rendimento, vamos pensar aqui no futebol, se ele tem uma lesão qualquer e ele fica 2 semanas, que seja, sem poder atuar, sem poder treinar, ele já perde o condicionamento. Ele volta em outro ritmo. Ele perde o condicionamento técnico, ele perde o condicionamento físico, ele precisa se recondicionar para chegar no nível dos outros companheiros e poder competir, né? Isso tudo embaraça o atleta. Outra coisa que a gente colocou aqui, a precipitação pode desqualificar um atleta. Alguém falou já aí. Precipitação, aí eu me lembrei da natação, que ele dá um estampido lá, ele dispara lá o estampido para o pessoal cair na queimar, piscina. chama queimar, né? Se sair antes Queimar da hora, corrida, Fórmula 1, se sair antes da bandeirada, tem que voltar. Queima a largada. Então, tudo isso... Pode pensar também na corrida cristã, né? Que a gente está falando aqui, que a corrida cristã ela não é um tiro de 100 metros, né? Ela é uma maratona. Pode pensar, já que está falando de esporte, pode pensar na maratona também. Maratona. Porque a gente tem que ter uma disciplina para correr toda a maratona. Se você sair no gás, no final você não consegue. Você não chega. Normalmente não chega. Não chega. Então você também tem que ter uma sabedoria para correr toda a extensão. Tem um ritmo, de né? uma forma que a gente consiga percorrer o percurso e chegar. Porque o importante também é chegar. Eu jogava, às vezes, 2, 3 horas de tênis. Aí um dia eu falei assim, sabe de uma coisa? Hoje eu vou correr. Aí botei o tênis, corri 100 metros correndo, a língua já estava para fora. É mesmo? Eu falei, morto. Eu falei, não é possível, eu jogo 3 outra horas coisa. Jogar tênis? É outra coisa. Cada músculo, cada tudo, se adapta àquilo que você faz. Correr é diferente de jogar tênis, é diferente de jogar futebol. É aquela coisa que são tiros curtos. Corre, para. Já você correr é outra respiração, outro condicionamento. Então, até isso, dependendo da tua luta, do teu esporte, você tem um treinamento diferente. Né? O Paulo diz em Atos 20, 24, quando ele diz, né, cumprir a minha carreira ali é dromos, de onde vem hipódromo, autódromo, etc. Carreira, corrida. Então, o corredor de 100 metros, ele tem um tiro totalmente diferente da maratona. Maratona existe o perfil físico para um corredor de 100 metros diferente. Corredor de 100 metros trabalha explosão, força. O outro resistência. Força. Explosão física. Já o outro é resistência. Resistência. A maratona é resistência. Nadador de 50 metros, explosão. Explosão. Agora... Vai fazer os 4 modalidades. 800 metros, etc. O hipódromo, no jockey, tem isso. A raça do cavalo, o condicionamento, o biotipo dele, ele vai definir onde ele vai ser melhor nos 100 metros, 200 metros, 800 metros. Tem isso também.
Tem cavalo muito bom em 800 metros, mas ele em 100 metros ele vai perder de disparada, porque ele não chega até lá. Ele não tem essa explosão, mas o ritmo dele, aquele que tem a explosão depois de 100 metros... Não aguenta mais. Não aguenta mais e ele vai... E ele vai. Vai passando, ele passa. Agora, pastor Rômulo, pastor Rodrigo e pastor Ayrton, né? A gente está falando aqui disso tudo, né? De esporte, né? Do atleta. Mas enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, agora como é que isso que nós falamos... Traz para o mundo espiritual. Nós podemos aplicar para a questão do embaraço, né, pastor Rômulo? Antes de você falar, você vai tocar essa parte aí. Mas tem mais um ponto que eu queria destacar que é importante, ainda no atleta, porque a gente vai jogar também para a parte espiritual, que são as regras. Sim. Toda modalidade esportiva, oficial, até não oficial, mas está jogando ali uma partida, tem suas regras, né? Então, quando um competidor descumpre essas regras, ele também desqualifica. Às vezes, não só ele, mas desqualifica toda a equipe. Sim. Quando ele descumpre uma regra. Paulo diz isso. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, se não correr segundo as normas. É isso aí, segundo as normas. Ele falou, o atleta não é coroado. Interessante. Aí, vamos agora para a parte que o Saulo levantou aí. Mas aí Tudo na vida tem regras, amigo. Mas eu ia até nem ir para o lado espiritual propriamente dito. Eu já queria ir para a questão mesmo do embaraço, daquilo que de repente é lícito e pode se tornar um embaraço e atrapalhar a nossa vida cristã e as outras áreas também da vida. Por exemplo, eu estava pensando sobre isso. O que pode me trazer embaraço? Aí você falou do atleta, a gente pode ter uma vida desregrada, né, no sentido de se alimentar, né, de comer. Não treinar corretamente. Comer é algo que Deus nos deu esse prazer, né? De se alimentar, de provar uma comida boa. Ontem foi meu aniversário, né? E eu fui passear com meus filhos, comi uma comida bacana, diferenciada, né? Pagaram lá para mim um camarãozinho, foi ótimo, maravilhoso. Então é muito bom você comer, né, com prazer. Mas quando você é desregrado na sua alimentação, na falta de exercício físico, né? Dormir no horário certo, tudo isso traz alguns prejuízos para a tua vida ao longo prazo. Como você falou no início, às vezes as coisas te trazem embaraço, não é imediatamente, mas é um processo. Então, se eu não me cuidar fisicamente, né, me alimentar bem, dormir no horário correto, né, ter as minhas regras, eu vou pagar um preço mais cedo ou mais tarde. Então, e isso cabe a mim, porque as instruções estão até na Bíblia, na forma de comer, na forma de se alimentar, não ser glutão, cuidar do corpo, você dormir cedo. Isso é orientação bíblica. Só que muitas vezes nós negligenciamos isso. E por não prestar atenção, nós nos embaraçamos, no sentido de doenças, de obesidade, saúde, que traz saúde. E muitas vezes, até hoje nós somos convertidos, nós temos uma vida hoje melhor, mais regrada do que anteriormente, quando eu não era convertido, porque eu tinha uma vida totalmente... Eu digo até mais responsável, né? Mais responsável. Então, a gente está aqui falando para homens e falando para as pessoas que estão nos ouvindo, então eu acho que isso é um ponto importante da gente colocar para vocês que estão nos ouvindo, a gente prestar atenção na nossa vida, no que a gente come, o horário que dorme, né? Nas regras que a vida nos dá, os sinais que a vida nos dá. Então a gente presta atenção nisso, até porque nós temos filhos para criar, nós temos uma esposa bonita para cuidar. É verdade. Nós temos um ministério, nós temos um serviço na obra de Deus, e tudo isso depende de nós, da saúde, né, de um bem-estar. Então isso pode trazer embaraço, e às vezes não é propriamente um pecado, mas traz embaraço. Não é verdade? Sim. Bem, agora vamos aplicar isso para a realidade espiritual, né? Porque a ideia é essa. A gente usou aqui uma figura para fazer esse paralelo com a realidade espiritual.
e assim a gente pensar em algumas situações que podem trazer embaraços espiritualmente falando. E aí o texto que a gente viu aborda isso diretamente, que é o pecado. Talvez de todos os embaraços possíveis, o pecado seja um dos principais, né? Como o pecado embaraça a vida das pessoas. Seja isso a curto, médio ou a longo prazo que seja, mas a colheita é certa, não é? Quando o sujeito vive sistemática e conscientemente numa vida de pecado, estilo de vida com a presença do pecado ali, embora sabendo, mas ele permanece naquilo, como isso vai trazer a sua fatura, né, pastores? Pode comentar aí esse fator. Tinha uma brincadeira antiga que brincava, qual é o avô da morte? Aí diz lá a Bíblia, né? A cobiça gera o pecado gera a morte. Por quê? Porque a cobiça já te embaraça, o que você está cobiçando, se não é correto, já te embaraçou, porque o teu coração já fica naquilo. Está inclinado. Quando você peca, aí você concretizou o embaraço, ficou preso totalmente. E aí, meu filho, se você não se libertar disso, é a morte. A gente não está falando só de morte eterna, morte financeira, morte do casamento, não é isso? Morte da saúde. Morte da saúde, que você está abordando aí. A gente sabe que depois dos 50, 45, né, isso perde massa muscular. Então a gente tem que começar a fazer uma coisa, pedalar, andar, alguma coisa, porque quando a gente é novo, tudo que a gente faz é rápido, correndo, brinca, não sei o quê, joga bola, a gente nem percebe. Come mal, mas o organismo está ali, ó, queimando, fazendo, acontecendo. Depois dos 50, meu filho, tudo é mais difícil. Ai, meu Deus. Aí é fígado. Eu acho que depois dos 40 já começa a ficar difícil. Né? Mas a alimentação pelo menos começa pro a meu ficar consolo, difícil. baixa essa régua aí para 40, porque aí tá todo mundo no pacote. Bom, eu pelo menos 40... 40 a mais. Os 40 a mais. Mas eu acho que depois dos 50 e pouco, quando você vai quase chegando nos 60 assim, você já nota... Sente mais o peso. Você sente mais o peso. Refluxo. Olha o que está Não comendo é à toa depois que o das pessoal, 8. quando faz 60, às vezes, eu fiz 60, fica assim... Tem gente que entra em crise existencial quando faz 60. Porque vai sentindo você... E outra coisa, o que tem que se fazer para o corpo? Mais exercício, se você acordar cedo, já se fala o tempo todo, se você acordar cedo e caminhar no sol, aquele solzinho da manhã de 7, 8 horas, é antidepressivo, é vitamina D. Então, só coisa boa. Aí, você sabendo disso, acorda 9 horas, 10 horas. Verdade. Vai dormir tarde. O John Wesley, ele era franzino, problemas de saúde, ele achava que ia morrer novo, viveu 88 anos. E o que ele fazia? Não perdia a noite de sono, acordava 5 horas da manhã, dava a volta em volta do lago. Caminhava em volta do lago, entendeu? Aí você... viveu muito porque Deus quis que ele vivesse muito. Tem muita gente morrendo. Assim, tem muita gente se matando. Pode evitar, Deus quis que morresse logo. Não, é pode, bem a gente assim. pode evitar também, é claro. Não é bem assim. O tipo de vida que você come complica. Dependendo do bairro onde o cara for morar, né? A caminhada dele é em outro lugar, né? A própria vida do camarada, desde novo, também conta muito, né? Foi fumante e bebia. Pastor Saulo. Então você Nunca vai bebeu, contando. tem gente Engraçado que a gente está tentando ir pro pecado, mas o embaraço... Ele ficando ainda ele está ficando, né? Ele está dominando. Porque o embaraço realmente é algo interessante, pastor. Porque, rapaz, o pecado a gente já fica meio... Gatos. Tu já fica meio preocupado com ele, né? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Mas interessante que o embaraço, rapaz, ele é algo lícito. Por exemplo, o trabalho pode ser um embaraço. Pode. Mas, pastor, o trabalho não é lícito? É. Mas tem gente que trabalha e trabalha e só quer ganhar dinheiro. O camarada trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, esquece da família, e não tem tempo para os filhos, e não tem tempo para ele, não tem tempo para nada. O trabalho pode ser um embaraço. Olha aí que coisa interessante. A casa de praia? Não tem tempo para a esposa. Não tem tempo para a esposa. A casa de praia pode virar um embaraço. Eu li um livro que você leu. Só para depois te dar a palavra, desculpa. Acabei te tomando a palavra. Até meu amigo. Eu li um livro que você leu. A gente até comentou sobre ele, que eu emprestei para o pastor Davi. Não.
vivendo no mundo de Maria, no mundo de Marta, vivendo como Maria no mundo de Marta. Vivendo como Maria no mundo de Marta. E esse livro conta uma historinha interessante, que ele diz que um homem está com uma carroça e Deus fala para ele, olha, pega 2 seixos, 2 pedras e leva até aquele monte. Aí ele pega 2 cestos e bota na carrocinha e ele começa a arrastar a carrocinha. Quando chega na frente, depois de uns 200 metros, alguém chega para ele, rapaz, quanto tempo! Olha, você está indo para onde? Eu estou indo lá para aquele monte. Pô, você podia fazer um favor para mim? Será que você poderia levar essas 3 caixas para mim? Que eu estou sem tempo. Será que você podia fazer isso para mim? Estou indo para lá mesmo, bota aí. Aí botou as 3 caixas. Chegou mais à frente, ele encontrou um outro camarada. E o camarada falou assim, pô, meu irmão, você está indo para onde? Eu estou subindo naquele monte. Rapaz, eu estava precisando ir para lá. Eu estou precisando levar essas 2 pedras aqui, lá para cima também, mas eu estou sem tempo. Tu pode levar para mim? Bota na tua carrocinha. Estou indo para lá mesmo, bota aí. E ele botou as 2 pedras. Mais à frente, ele encontrou o terceiro, que falou, rapaz, tu tá indo para onde, cara? Estou indo lá para o monte. E aí o cara falou assim, rapaz, eu estava precisando tanto levar essa situação aqui, esse saco aqui, cara, lá para cima, mas tá muito pesado e eu já tô idoso, não tô aguentando levar. Você pode levar para mim? O cara, tá, bota aí. Aí botou. E aí, antes de chegar nessas 3 pessoas, ele vinha cantando, né? Glória, glória, aleluia. Vinha cantando, puxando a carroça com aquilo que Deus pediu a ele. Quando o primeiro colocou, né, já ficou meio pesado. Meio ofegante. Mas cantou. No segundo, ele já não cantava mais. No terceiro, quando ele saiu puxando, a carroça bateu no buraco, porque estava pesada, já quebrou uma das rodas. Ele teve que levantar, amarrar, botar, e a carroça ficou toda troncha, e ele puxando, ele já começou a brincadeira, né, Deus? Tu manda eu subir, ir lá pro monte. E agora, olha aí, a carroça quebrou, e tá pesado, e eu tenho que subir isso tudo. E aí Deus falou para ele, rapaz, o que eu pedi para você fazer? Você lembra o que eu pedi para você? Eu pedi para você levar 2 seixos lá para o monte. E ele se embaraçou. Olha o que está aí dentro da tua carroça. Vê se eu te pedi isso. Verdade. Embaraço. E aí a gente depois bota a culpa em Deus pelos nossos erros. Pelos nossos embaraços, as nossas decisões. Então a gente tem que ver, sabe, o que Deus tem pedido para nós. Porque até para ajudar, meu irmão, você tem que pensar, você tem que discernir. Então, ou seja, aprender a falar não pode tirar você de embaraço. O não é muito resposta. Bem. O não também é uma resposta. Sim, sim. Não, não. Isso aí. Que a gente, como crente, acha que tem que dizer sim sempre. Mas eu, por exemplo, tive que fazer um acordo com a minha esposa, porque vocês acham que eu tenho cara de rico? Tem. Eu acho que eu tenho cara de rico. A gente não acha. Ainda bem que tu fez a pergunta correta. Ele faz a pergunta. Não, porque Olha isso. eu Tem cheguei cara, à conclusão que tem, a pessoa achava que eu tinha Pergunta irônica. Mas ele tem cara mesmo. Ficou até vermelha lá. Não, porque ele tem cara eu de falei, rico. acho que o pessoal pensa que eu sou rico. O pessoal pega as coisas comigo, dinheiro comigo, eu achava que não tinha que pagar. Aí, achava que não tinha que pagar. Pegava com ele, Pegava dinheiro emprestado comigo e não achava pagava. que tinha que pagar. Até um dia que minha esposa teve uma conversa séria comigo. E nós fizemos um acordo. Que eu não emprestava dinheiro sem autorização dela. Pode entrar no embaraço. Não, eu me embaraçava. Não, ele saiu dos embaraços. Eu tive um caso, inclusive, num domingo à noite, um amigo chega para mim, ó, eu tenho, na época, um dinheiro, sei lá, hoje 3 mil, 4 mil reais. Você tem como emprestar? Eu disse, rapaz, eu tenho até esse dinheiro, mas é uma conta que eu vou pagar amanhã. Não, mas esse aqui eu vou resolver hoje, amanhã, tal. Nunca vi isso dar certo. Já vi esse filme, já. Nunca vi isso dar certo. É por isso que a pessoa ia pedir pra ele. E aí, no dia seguinte assim, chegou, o outro chegou, e aí foi nesse dia que minha esposa sentou comigo e falou, a partir de hoje, você não empresta, mas sem a gente fechar aqui. Então, aí quando alguém me pede alguma coisa, eu ligo para ela. E aí a gente conversa, dá, não dá. Você não pode emprestar, aqui, por exemplo, se eu tenho uma conta para amanhã, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da conta. É da conta. Quando você empresta também, meu irmão, você não pode ficar com expectativa nem de receber. Exatamente. Sim. Então você tem que ter uma reserva para poder emprestar. Falhou.
Agora, quando a conta de luz, a conta d'água, a conta do médico, esse dinheiro já não é seu, ele já está já é de outro. E como que o dinheiro traz embaraço para a vida das pessoas, né? Tanto quem está pedindo, porque já está embaraçado, pedindo dinheiro emprestado, como muitas vezes para quem vai emprestar, que pode entrar no embaraço. Então, a parte financeira também, a gente tem que ter uma atenção, porque isso traz embaraço para a nossa vida. Eu me lembro, meu pai... Mesmo sendo amigo da família, tem que falar direto contigo, eu posso passar uma mensagem direto para ela. E André não é coração mole, não é coração mole, não. É mais difícil, o negócio lá é mais... Comigo é muito mais fácil. Eu me lembro, o meu pai, há muitos anos atrás, vez por outra, ele era fiador de alguém. Porque ele um imóvel próprio, escriturado, direitinho, não sei o quê. Aí alguém ia alugar um imóvel, não sei o quê, perguntava se ele podia ser fiador, gente conhecida, então ele, tá bom, aceitava. Aí o outro foi comprar um carro zero, não sei o quê, precisava de um fiador. Irmão, será que você não poderia... Tá bom, ele aceitava. Eu sei, cara, que lá pelas tantas, um desses deu problema. E aí começou o credor entrando em contato, e aí, enfim, se resolveu. Mas até que se resolvesse, aquilo gerou uma tensão, uma apreensão. E eu me lembro que ele disse, para nunca mais. Porque eu não tenho carro zero. Se eu não tenho carro zero, eu tenho que andar de ônibus, por que eu vou ser fiador de alguém para comprar carro zero, para depois ficar esquentando a minha cabeça? Mas o troço, na época, deu um aborrecimento, né, nesse sentido, gerou uma tensão, se embaraçou. Na verdade. Porque, se bobear, você perde o imóvel por causa disso, né? Então, a gente pensou também numa outra coisa, que são alianças erradas, que podem causar embaraços. Verdade. Alianças erradas, né? Israel, inclusive, foi um povo que alternou muito isso. Vez por outra, eles faziam alianças indevidas que Deus havia alertado. Deus havia alertado para não fazer. E assim mesmo eles faziam. Então, alianças erradas, sociedade errada, né? Eu nunca me esqueço, Saulo, de uma irmã que me procurou. Ela saiu do culto na igreja, eu era pastor em Caxias. Ela saiu do culto, quando chegou em casa, o marido tinha se suicidado. Eu tinha feito um gabinete com esse homem dias antes. E ele estava profundamente amargurado, porque ele havia feito uma sociedade e o sócio roubou, fez lá uma série de coisas erradas e enriqueceu às custas disso, e ele ficou sem nada. E o sócio bem. Então aquilo gerou uma amargura no homem, rapaz. E aí eu corri lá na casa deles, no apartamento deles. Quando eu cheguei lá, ele estava enforcado no box do banheiro. Meu Deus. Ele se enforcou, porque foi traído numa sociedade que ele havia feito e que depois ele viu que não era com gente séria. Né? Isso é só um exemplo, mas isso também é um embaraço. Alianças erradas. Amigos, companhias... Por aí vai, né? Ver com quem você anda. Né? Isso é muito sério. Isso pode trazer prejuízos, vínculos errados. Vínculos errados. E aí a gente precisa pensar que tipo de vínculos nós estamos permitindo ter na nossa vida. Né? Aproximação, amizades, enfim, alianças, de um modo geral. Você pode aplicar isso para a sociedade, você pode aplicar isso para a amizade, você pode aplicar isso para uma série de situações que não são compatíveis, não são coisas recomendáveis e não são compatíveis. Enfim, a gente pensou também em valores, negociar valores. Por exemplo, valores. Um cristão. Oi? Um cristão. Tipos de amizade que ele arruma que não tem comportamentos adequados. Você está se embaraçando. Assim, confidenciar coisas a pessoas. Lembrando você falar com pessoas fiéis. Olha só isso. Confidenciar coisas suas, particulares, traumas, seja o que for, a pessoas que não são dignas dessa confiança, você se embaraçou. Se embaraçou. Na primeira discussão, no primeiro problema,
E aí todo mundo está sabendo com suas particularidades, aquilo que for bem íntimo, deve ser seu Deus e no máximo ali, de repente o pai, um irmão, a esposa, aí a pessoa conta, aí daqui a pouco não se livra mais. Se embaraçou para sempre. Essa coisa de, né, na igreja a gente brinca, né? Não, vamos orar pelo Saulo, porque o Saulo... Aí conta... Aí, no título, né, uma pessoa, vamos orar pelo irmão, mas já contou uma confidência do irmão, ele está com problema no casamento. Vamos orar para o pastor Saulo, que ele está passando um problema no casamento. Mas ele nem autorizou. Nem autorizou, ele chegou, puxa, eu estou numa luta lá em casa, eu e minha esposa estamos... Quer dizer, tem um desabafo até para desabafar tem que ser com pessoas idôneas. É sim. Como foi Salomão isso? que chamou lá a rainha lá para mostrar as suas riquezas lá? Não foi o rei Zedequias? Foi o rei Ezequias. Foi Ezequias. Mostrou, ele abriu as portas do palácio a rainha de Sabá. e mostrou lá. Não, para Babilônia. Para Babilônia. Foi o Babilônia. Babilônia. Isso mesmo, desculpa. Isso. Mostrou tudo. Mostrou tudo, suas riquezas. E aí o profeta repreendeu ele agora. Foi. Ele não atribuiu aquilo ao Senhor, a vitória do Senhor, mas ele, olha aí só as riquezas do meu palácio. Atribuiu seria para ele, né? Uma glória para ele naquele momento, né? E abriu, né? Abriu Gente, as suas riquezas para outros. Isso que vocês estão levantando é realmente digno de um comentário um pouquinho mais caprichado, né? Como as nossas confidências geram embaraços na nossa vida. Como as confidências podem gerar embaraços. Você, às vezes, num momento de carência, num momento de aflição, de desespero, você sai se abrindo para um, para outro, e desse negócio vai para frente, você não autorizou, né? E você depois passa a ser julgado por aquilo, e quando você vê, o embaraço já não é o problema original, já passa a ser a exposição da coisa. Como isso é sério, né? É verdade. Como a gente deveria ser mais cauteloso com isso. Seletivo, né? Seletivo em relação a isso. Bem, uma outra coisa pode ser a desobediência, também é um embaraço. Procrastinação pode ser um embaraço. Procrastinação. Ficar deixando para depois. Normalmente é um embaraço. Normalmente é um embaraço. Procrastinar normalmente... Entendeu? Você vai deixando, quando vem o problema, normalmente o volume é maior. Deixa para depois. Tem gente que por temperamento é assim, né, pastor Ailton? A pessoa tem essa dificuldade. Essa dificuldade de resolver, pegar as coisas os e resolver problemas logo. Mas ela vai deixando. E quando vê o problema, que era um problema simples de resolver, lá no seu nascedouro, criou um gigante enorme para a pessoa resolver. Eu costumo dizer que um grande incêndio nunca começa grande, né? É sempre com a faísca. Então, começou pequenininho. E se você não apagar, meu irmão, a floresta vai pegar fogo. Então, a vida começa lá no graveto. O grande problema é que algumas vezes, até por temperamento, como você disse, as pessoas deixam, não, amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Amanhã... Quando vê, já tomou conta de tudo e já, meu irmão, não tem mais como resolver. Quando a pessoa não apaga mais, não. Não, quando a pessoa não consegue, não é procrastinar. De repente você trabalha com... Aí tem um problema lá, olha, está acontecendo um vazamento. Você não consegue pessoa para resolver. Isso não é procrastinar, você não conseguiu. Agora você sabe que tem um vazamento, o cano, e vai aumentar, e você vai deixar. Um dia você está longe, viajando, olha, vizinho ligou que estourou um cano aqui. Já está água do outro lado. Aí você volta de viagem, como é que faz? Deixa lá estourando a vizinhança toda. Se você, quando começou, teve como resolver, isso é procrastinar. Procrastinar, porque às vezes você adia por uma necessidade. Você está com o filho internado, não tem como resolver o negócio do cano. Mas o cara fica dormindo, não resolve. Não, amanhã eu vou estar em casa. Só que amanhã alguém te liga. Só que é algo emergencial que ele não está dando muita atenção. Não estou entendendo. Vai deixando. Se você pode resolver, faz logo. Entendeu? Não, mas amanhã eu vou estar também. Amanhã pode acontecer alguma coisa. Alguém te ligar, alguém fala, vamos jogar uma bola? Surgiu um futebol, não sei aonde. Você gosta de futebol, quem gosta de futebol, né? E aí vai. E aí tá enrolado. Então, você não está agora, não tem tempo para fazer?
faz logo. Fica livre. Principalmente quando se trata de uma coisa que você vai ter que resolver. Vai ter que resolver. Né? Se tem um negócio que pode ser que se resolva de outra maneira e tal, aí alguém ainda até pode se achar no direito mas tem coisa que você vai ter que meter a mão para resolver. Acontece muito no trabalho. Não tem jeito. Amanhã eu ligo. Não, você é a nossa. Não, amanhã eu vejo isso, amanhã eu vejo. Mas você está com tempo agora para conversar. Resolve logo isso e depois conversa. É mais fácil. Aí no dia seguinte surge um outro problema e você fica enrolado. Procrastinar sempre vai dar problema. Quando a esposa pede, então, para fazer, faça logo. Sempre. Amanhã eu conserto a torneira. Esse negócio de procrastinar. Amanhã eu conserto a torneira. Amanhã eu conserto. Não, depois da manhã. Troca a lâmpada. Quando acontecer, Eu não sei. ela fala A assim, esposa de eu você. avisei. Aí ela chama o marido de aluguel para trocar. A minha esposa é engraçada, ela não pede para fazer, não. Lá no Rio da Prata, né, que tem terreno grande, aí, ela não pede assim, olha, dá para capinar, cortar a grama, fazendo isso aqui. Não. O mato tá grande, né? A grama cresceu, né? São aquelas frases que você passa. Quer dizer, ela nunca pede, não. Dá para. Ela sempre dá aquelas. Ih, mas tá grande, né? Você já sei. Tá entendendo? Mas aí, pastor, e o pecado? O pecado já enrola tudo, já. O pecado Já tá enrolado, né? É o embaraço e o pecado. já é na porta, pecado já. O pecado é brabo, porque o pecado, rapaz, o embaraço realmente são coisas lícitas que trazem grande prejuízo. Mas ele falou do pecado e o pecado nos separa de Deus. Né? O pecado gera morte. O pecado, ele gera traz consequências sérias para a vida e que muitas vezes você não consegue restaurar. Sim. Né? Como a gente olha para Adão, né? Adão e Eva é o nosso maior exemplo lá no início. E aí, quando eles têm tudo aquilo de Deus para cuidar, um lugar aprazível, um relacionamento diário com Deus, e Deus dá algumas orientações, e eles desobedecem, como tu falou sobre a obediência, e aí, por conta dessa desobediência, o pecado entra e isso afasta de tal forma que Deus agora pergunta: onde você está, Adão? Lógico que sabia onde ele estava, mas ele estava escondido atrás da árvore. Na verdade, acho que o tom, o sentido dessa pergunta é o que você está fazendo. Verdade. Com o que eu te dei. Como você chegou a esse ponto? Como é que você chegou a esse ponto? Né? E aí, está escondido atrás da árvore, se sentiu nu, porque o pecado traz vergonha. Vergonha. Né? Porque ele já estava nu, só que é como se tivesse uma roupa espiritual, né? E aí o pecado tirou essa roupa espiritual dele e deixou ele nu para ele mesmo, porque o pecado faz isso, nos tira a nossa roupa espiritual, o nosso relacionamento íntimo com Deus, quebra essa relação. E a gente se sente nu, a gente se sente exposto diante de Deus. E aí ele se sentiu exposto, nu e escondido com vergonha. E o pecado traz vergonha muitas vezes, né? E essa vergonha, muitas vezes, ela é tão pesada, a culpa é tão forte, que afasta de Deus, afasta da igreja. As pessoas não têm coragem mais de voltar à igreja, porque ficam com vergonha do que os irmãos vão dizer, o que as pessoas vão falar. Desqualificado. Desqualificam. E aí algumas pessoas ficam o resto da vida atrás da árvore. E não conseguem sair de trás da árvore. E dependendo do pecado, desqualifica mesmo. Desqualifica. Dependendo do que você faz. Por exemplo, você trabalha com casais. Dependendo do pecado que você cometa, você quebra a confiança. É incompatível. Eu costumo dizer, o profeta, um homem de Deus que profetiza, ele profetiza de Deus, quando ele fala é de Deus. Um dia ele que fala da carne, faz uma profetada, perdeu. Daquele dia em diante todo mundo vai dizer, será que é Deus? Por quê? Porque o profeta de Deus, ele fala que é Deus falando. E de repente, ele num dia, do coração dele, ele fala alguma coisa. Ele se arrepende, pede perdão a Deus, ok, Deus perdoa. Mas a credibilidade nunca mais é a mesma. É verdade, é isso aí. Agora, voltando um pouquinho ainda nessa questão do pecado, você estava falando aqui, eu estava pensando, é interessante como é que o pecado tem uma força dominadora sobre as pessoas, né? E que não respeita a idade, sexo, condição alguma. Ele se impõe, de certa forma, quando a pessoa não está ali em Cristo, né? E acaba
se submetendo a isso. O pecado se impõe. Né? Eu já me lembrando agora de algumas situações em que eu atendi pessoas, homem, né? Pastor, eu traí minha esposa, não sei onde que eu estava com a cabeça, eu não sei onde é que eu estava, que eu fui fazer um negócio daquele. Eu amo a esposa, eu amo a minha família, eu amo meus filhos, né? Eu amo, mas eu não sei o que deu que eu fiz o que eu fiz, né? E em outros casos, tantos que a gente vê, que as pessoas depois, quando caem em si daquilo que fizeram, ainda que venha o arrependimento, mas vai vir a consequência. Vai vir a consequência. Por exemplo, não tem jeito. Se dessa traição gerar um filho, por exemplo, gerar um filho. Ele vai matar o filho? Não. Não, veio a consequência. Essa consequência é clara. E o texto que a gente começou também, texto base aqui, fala de uma grande nuvem de testemunhas, né? Que grande nuvem de testemunhas seria essa? Onde a gente pode aplicar, né? Quando acontece alguma coisa assim, tem coisas que não tem como esconder, né? O embaraço não tem como esconder, né? Tem coisas que... O pecado. Você fica exposto. O pastor Saulo falou sobre isso. Se uma pessoa ficar sabendo, ou duas, dependendo de quem foi, já era. Vai espalhar, não vai? Vai espalhar. Vai espalhar. Um saco de penas do prédio jogada. Agora, vamos lá. Tem uma outra questão também que deve fazer com que a gente fuja dos embaraços, que é a necessidade de vencer as inclinações naturais do corpo. Voltando para a figura do atleta, toda essa disciplina que a gente comentou no início, que o atleta precisa ter, ela nem sempre é tão agradável, né? Essa disciplina é uma disciplina difícil, é uma disciplina que o cara... Pesada. Tanto que tem atletas que, quando acabam de competir oficialmente, eles chutam pro alto essas disciplinas todas e o cara engorda e fica todo fora de forma. Porque era só por causa da profissão. Eu acho que foi aquele nadador Xuxa que estava contando que ele parou de nadar, acho que ele nem chega perto da piscina. Porque era, sei lá, 8 horas por dia nadando e com dor e com não sei o que, mas tinha que nadar e aquela coisa toda que ninguém tá vendo, mas 8 horas numa piscina, nadando, todos os dias, frio, calor, chovendo e perdendo diversão e aquela coisa toda durante, e não é ele foi olímpico, né? Foi medalha de ouro 50 metros, se não me engano. Aí você pega, desde criança, o nadador normalmente começa com 5, 6 anos. Muito tempo. E aí aí ele está com 24 anos, faz a conta. É muita coisa. A disciplina que enjoa, né? Isso, e quando você vai para você ganhar, a diferença ali é de segundos. Agora, também... É muito apertado, né? Também há alguns que param de competir profissionalmente, mas continuam se cuidando. Se cuidando. Sim, mas tem um que é traumático. Mas esse que perde o foco, que ele abandona e fica... Mas são as inclinações, né? Mas então, é isso. Então, esses se perdem. Depois, tem alguns, você vê o jogador... Eu esqueci o nome dele. O cara tá bacana. Sim. Ele até... Zé Roberto. Olha o Zé Roberto. Zé Roberto não para. Então, assim, ele não perdeu o foco, né? Então, eu acho que a nossa corrida cristã tem alguns que se perdem, entendeu? Que deixa de correr a corrida, entendeu? Que perde a disciplina. Então, nós, como cristãos que somos, a gente não pode perder o foco, a gente não pode perder a disciplina, a gente tem um alvo. O nosso alvo é ganhar a coroa da vida, sabe? É permanecer firme. A expectativa do prêmio. A expectativa do prêmio. Não é uma coroa corruptível. Não é uma coroa corruptível. Então a gente tem que estar focado. Eu sei que é difícil, tem que ter tempo de oração, tempo de vigilância, de leitura da Bíblia, vigilância. Saulo, o próprio apóstolo fala assim: esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. Sim. Para depois de ter pregado a outros, não ser desqualificado. Ser reprovado, desqualificado. Ser reprovado, desqualificado. Então, alguns se perdem,
porque não aguenta mais a rotina, e a gente vê muita gente boa se perdendo no evangelho porque não suporta, não consegue permanecer. Gente, né? quantas pessoas a gente já viu ficando pelo caminho, né? Sim. Gente muito boa. Meu Deus. Né? Porque você olhava assim... Para pensar, Saulo. Quanta gente, pastores, líderes, crentes normais, a gente viu ficando pelo caminho. Gente pessoas boa, abençoadas, né? gente assim, abençoada, gente séria, gente séria, boa. com não. E você olha assim, meu Deus. Foi ficando. E bate um temor na gente, né? Bate um sentimento assim, meu Deus. É só a gente não vigiar. Eu que não tome conta da minha vida, não, Sim, porque ele está em pé, né? Cuide para não cair. Então, assim, esses esmurrar. Aquele que pensa que está de pé. Pensa que está de pé. Pensa, né? Isso. Mas ele pode até estar de pé, se não vigiar, cai. Sim, então. Porque a vida cristã é continuidade. É verdade. E outra coisa, nem Deus leva em conta, ele diz, havendo justo fez justiça tal, e se desviando não me lembrarei. Nem o diabo olha para você pelo teu passado. Quantos endemoniados eu vi que na hora da pessoa expulsar, você vai vir me expulsar? E o diabo lança em rosto mesmo. Não tem essa história, não. Então, muita gente que eu vi de Deus e tudo, daqui a pouco toma um caminho. E eu aprendi. O apóstolo Paulo fala algumas vezes que fugia da prostituição, fugia da idolatria, fugia das paixões. Meu amigo... fugir. A gente está com 50, 55, 60, continua fugindo. Continua fugindo. A palavra fugir é sair rápido. Não tem coisas que são inegociáveis para a fé cristã. Não, porque tem coisas ainda que você cede em nome da... Tem coisas, quando Paulo usa o termo fugir, é fugir mesmo. Sai batido, porque não vai acabar bem. Então, o atleta tem coisas que ele tem que fugir. Você está falando alimentação. O atleta ele pode se dar o luxo de uma coisa ou outra, mas tem coisas, né? Por exemplo, medicação. Ele pode ser desqualificado até na inocência. Tem vários que acontecem que aí lá no remédio que ele não foi ver a bula se tinha... Às vezes errou na dose. Vocês já leram bula de remédio? Você olhar toda vez uma bula de remédio para saber se tem aquela composição. Aí tem dipirona, não sei. Aí, isso aí, dipirona não pode porque é estimulante não sei o quê. Vira e mexe, tem um caso... Às vezes eu já vi casos do cara errar na dose. Na dose. A medicação em si... Até era permitido, mas até um certo dosagem. Mas aí passou daquilo. Pode ficar reprovado por imprudência. Tem remédio que com a dose errada vira veneno. Dose errada vira veneno. Então, é interessante que o Paulo fala aqui sobre esmurrar o próprio corpo. Primeiro, porque o corpo não se inclina naturalmente. Eu me lembro, vocês devem ter ouvido já, né? O doutor Drauzio Varela conta que se alguém fala que levanta 4 da manhã, 4h30, 5, morrendo de vontade de fazer exercício físico, é mentira. Ele fala, é mentira. Ele está esmurrando o corpo, que você mentira. O teu corpo não pede isso. Você não, naturalmente... É uma superação. Não tem vontade de fazer isso. É a superação. 5 da manhã, e nem muito menos no final do dia, às vezes quando chega do trabalho cansado. Quer dizer, não há uma inclinação natural do corpo para a atividade física. Você tem que vencer, então, a indisposição do corpo para isso. Disciplina. E na vida espiritual, gente, não é muito diferente, não. Tá? Sim. É assim. Na vida espiritual... Tem hora que você não está com vontade de ler a Bíblia de sem vontade de ler. E orar sem vontade de orar. Sim. Ir para o culto sem ir pro vontade culto. de ir pro culto. Pregar, tem que pregar. Tem que pregar. E quando você vai preparar a mensagem que você ora, lê e não sai nada. Mas você tem que pregar. Tem que pregar. E está chegando o horário. E dá domingo de manhã, tu tá naquela sequidão. Ninguém nunca... Quando diz o meu pastor, eu sou normal. Chegou o domingo, cadê a mensagem? Não veio. Jesus. E aí você fica... Eu sou normal. Deus, o que tá havendo? Por que o senhor não manda o pastor Ayrton aqui na minha igreja? Não é fácil, não. Tem várias mensagens na cabeça. Porque a gente faz assim e sai, né? Texto, pois é. Então, mas eu costumo dizer que... Nunca apareça numa igreja sem avisar. Se você aparecer lá, ele olha e fala assim...
Eu costumo dizer que eu sou muito fruto disso, porque eu comecei a me envolver na igreja e tal desde novinho. Então, muitas vezes eu não estava afim de dar aula no domingo, eu tinha que dar aula domingo, eu queria dar um beijinho na Osaí no sábado, que era o tempo que a gente tinha para namorar e tal, mas eu tinha que ficar preparando a aula para o domingo. Né? Quantas vezes aquilo... eu não estou afim e tal, mas eu tinha que preparar. E outras coisas mais. Saiu tarde da casa da Osaí, no outro dia tinha que acordar cedo para EBD. Tinha que acordar cedo para EBD. E quantas outras coisas a gente fazia sem estar muito afim, mas o compromisso, etc., forçava a gente a fazer. No final das contas, quem ganha é a gente mesmo. É verdade. Né? Deus abençoa, né? Deus abençoa. Então, esse esmurrar do próprio corpo, no final, quem ganha é você mesmo. Esmurrar a própria carne para investir na vida espiritual, no final, quem ganha é você mesmo. Né? Ninguém espere aquela vontade toda de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, então menos ainda. Todos né? os dias. Ninguém espere essa vontade toda. E isso é em tudo na vida. Né? O seu filho se formou agora. Olha para trás, que abriu mão de dinheiro, porque colégio, porque não sei o quê. Festa, de feriado, feriado. E você vai. Investindo. Então, na hora que você ganha a coroa do atleta, vê um filho formado, mas aquilo ali tem uma história. Sim. Um preço que foi pago. E eu acho que esse é o grande drama, que eu acho que os casamentos hoje já nascem embaraçados. Porque você tem que ir para o casamento consciente do que é o casamento. Saber que vai ter divergência, que você sustentar não é fácil, pagar luz, água todo mês. Então, você ia para o casamento sabendo o compromisso, a casa, as despesas e ia lá. Então, eu acho que hoje, por que o índice logo no primeiro ano já é alto de divórcio? Porque o indivíduo já se embaraça antes. Primeiro se endivida. Você é pobre, mas faz uma festa de 200 mil. Não é verdade? Ayrton, mas eu aprendi com os companheiros aí uma nova estratégia. Você viu, eu né? aprendi com os companheiros. A gente tem que olhar para os heróis da fé e aprender. A minha hora está chegando. Eu já aprendi como é que Ayrton, você sabe que eu menos. já ouvi de noivos, assim, coisas surreais, cara. Eu já ouvi de noivos assim, pastor, eu estou querendo muito convidá-lo para tomar um cafezinho lá em casa e tal, mas eu não tenho mesa, não tenho sofá, não tenho não sei o quê. Eu falei, não, mas não tem problema, eu vou tomar um cafezinho e tal. Mas deixa estar que os noivos fizeram uma festa de 100 mil. Pois é. E não tem nem móveis. Sim. Prioridades totalmente. A outra chegou para mim e disse Às vezes assim... não trocadas, erradas, né? Na festa do casamento. A noiva veio me cumprimentar, eu fui cumprimentar. Você está gostando? Eu falei, olha que festa linda. Festa tá... Parabéns, uma festa linda e tal. Ela virou e disse assim, pois é, amanhã eu tenho que cobrir... Tem um tempinho já. Amanhã eu tenho que cobrir um cheque, um boleto, sei lá, dessa festa, eu não sei como que eu vou pagar. Meu Deus! Eu estava comendo uma coxinha, me deu até desânimo. Amanhã eu tenho que pagar. Eu ia valorizar essa coxinha. Amanhã, essa coxinha. Vence aqui uma coisa e eu não tenho dinheiro para pagar. Embaraço, né? Embaraço. Estilo de vida embaraçoso. Sim. Quer ter o que não pode, quer comprar o que não pode, quer fazer a viagem que não pode, quer se comparar ao outro que tem, etc. E quer, mas não pode. É o estilo de vida embaraçoso. E a prova que isso não é sinônimo de felicidade, eu não sei como foi vocês, mas o meu casamento foi minha igreja, a igreja da minha esposa, os jovens ajudando, minha sogra... E todo mundo fazendo salgadinho 6 meses e tal. A irmã Floripes, eu buscando flores, boa. A irmã Floripes, ornamentando boa. De graça. Entendeu? Era festa pra multidão. Não, aí você chamava as duas igrejas. Quando eram as duas igrejas. E aí, aquele salão, eu aluguei o Pátio do Rosário em Campo Grande. E então, imagina, 2 igrejas ali. Entendeu? Mas o custo. Uma irmã fez o bolo, não sei o quê, outra fez a torta salgada, e todo mundo feliz. Dentro daquela realidade, maravilhoso. Hoje em dia... Não quer uma festa dessa aí não, né? O pessoal hoje não quer uma festa dessa. Não se faz mais festa assim na igreja. Não se faz mais. Eu acho o seguinte, não pode nem fazer festa, não faça. Não faz. É isso aí. Vai viajar, compra móveis.
Sim, porque Compra móveis. o que você tem, não adianta você virar um motivo de dor, né? No casamento. Então, agora tem uma outra turma que não quer entrar no embaraço. Por que ela não quer entrar no embaraço? Porque ela está embaraçando os pais, ficando até tarde, Olha comendo. só, ainda bem que foi embaraça ele que falou, os né? pais. Mas não é? Não. Tá em casa. Eu descobri isso, o rapaz. Saulo paga a conta. Não, mas eu descobri isso. Eu perguntei para uma pessoa, não vou falar o nome, né? Por que a gente tinha uma idade, a gente casava antes, né? Mais cedo. Sim. Por que tá casando até mais tarde agora? Não, é porque quer terminar a faculdade. Não é só isso, não. Mestrado, doutorado, não é só isso, não. É porque os filhos hoje... quentinho. Os filhos hoje, o ninho deles é diferente do nosso. A Sônia O do ninho Adonias. deles tem ar-condicionado, a Sônia maioria, Adonias, televisão, ela manda conta botar paga. espinho no ninho. E demora o mais a pássaro, você tem que amadurecer. bota os espinhos. Sim, mas senão... só que tá tudo pago. Tá tudo pago. Hein, pastor Rodrigo, eu tenho a irmã lá da igreja, esposa do diácono Adonias, que ela 3 filhos homens? 3 filhos homens. Ela fala, ó, o ninho tá muito fofinho, tem que botar tem pra Botar uns espinhos. Para os pássaros voar, senão eles ficam grandes e gostosos. Só esperando com a boquinha. Não quer nem aprender a voar, tá bom demais. Bom, gente, então esse é o nosso podcast. Legal, de hoje, legal. né? A gente quer deixar uma mensagem para você que está nos assistindo. E a mensagem é essa: fuja dos embaraços. Dê uma olhadinha aí, o que está embaraçando a sua vida, ou o que pode embaraçar você. Sai fora disso. Peça a Deus ajuda, graça, sabedoria, não é? Sensatez, porque tudo aquilo que te embaraça não é digno de você. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, curta, compartilhe, comente o nosso podcast de hoje. Um grande abraço.